Então, para o cálculo de 4 sub-redes, o procedimento é semelhante ao que nós já vimos anteriormente. Vamos então utilizar o nosso IP da classe C, é o 192.168.0.0/24. Então, nós temos a nossa fórmula, que é S igual a 12 elevado a N. Então, precisamos encontrar um N que nos resultará, para este caso, em 4 sub-redes. Portanto, para que este cálculo dê igual a 4, nós precisamos elevar este 2 a 2. 12 elevado a 2 é igual a 4. Então, reparem que agora nós temos, ao invés de apenas um bit, nós temos 2 bits que serão utilizados para o cálculo de sub-redes. E temos, portanto, 4 combinações que a gente pode fazer com esses bits para obter, portanto, cada uma das nossas sub-redes. Então, recorrendo aqui à nossa notação posicional que nós temos utilizado até agora, que nos permite encontrar cada uma dessas sub-redes, vamos escrevê-la aqui: 32, 64 e 128. Ok. Então, por formas a organizarmos melhor o nosso trabalho, vamos deixar aqui dentro deste quadradinho, as combinações que nós podemos fazer, com 2 bits. Então, são 4 combinações. Podemos deixar a primeira combinação seria 0, 0. A segunda combinação seria 0, 1. A terceira combinação seria 1, 0. E a quarta combinação seria 1, 1. Okay? Então, serão essas 4 combinações que nós vamos posicionar aqui, desde o bit mais significativo até o menos significativo. Okay? E, portanto, ir colhendo cada uma das nossas sub-redes. Então, para a primeira sub-rede, no caso, vamos utilizar a nossa primeira combinação que nós temos aqui. Okay? Então, posicionando a nossa primeira combinação aqui, a gente teria 0 debaixo de 128 e teríamos 0 debaixo de 64, que são os 2 bits, portanto, desta combinação que nós estamos a utilizar. Então, as restantes posições serão preenchidas com 0. Então, a nossa primeira sub-rede resulta em 192.168.0/26, porque nós estamos a utilizar 2 bits para o cálculo das nossas sub-redes. Significa que são 2 bits acrescentados ao número de bits anteriores. Okay? Então, tínhamos 24 bits da rede original e, como estamos a calcular 4 sub-redes utilizando 2 bits, acrescenta-se esses 2 bits a esse prefixo. Portanto, passa de /24 para /26. Então, para a nossa segunda sub-rede, nós vamos utilizar a segunda combinação, 0 e 1. Então, vamos posicionar o 0 debaixo de 128 e 1 debaixo de 64. Então, a nossa segunda sub-rede vai resultar em 192.168.0.64, okay? Porque nós temos este bit 1 ativo aqui embaixo de 64. Como devem imaginar, os outros são naturalmente preenchidos com 0. Então, temos aqui um ponto 64, que também é /26. Okay. Para a nossa terceira sub-rede, vamos utilizar a nossa terceira combinação, 1, 0,
Então vamos posicionar o 1 debaixo de 128 e 0 debaixo de 64. E as restantes posições nós vamos preencher com 0. Ok? Então, isto vai resultar num IP 192.168.0.128, porque nós temos o bit 1, item nível lógico alto, debaixo de 128. Okay? Também seria um /26. A nossa quarta subrede será obtida por meio da quarta combinação, onde nós temos 1 e 1. Então vamos posicionar o bit 1 debaixo de 128 e o segundo bit 1 debaixo de 64. Okay? E os restantes serão 0. Então, como temos agora 2 bits ativos, então o que vai nos resultar será, portanto, o somatório destes dois números correspondentes em decimal. Okay? Então, teríamos 192, no caso para a quarta subrede, ponto 168.0. O somatório, né, de 128 mais 64, que portanto isto nos resulta em 192. Seria também /26. Portanto, assim temos calculada as 4 subredes. Foram, portanto, calculadas as 4 subredes e as suas máscaras de subrede, que em princípio era 255.255.255.0, por ser um /24, passam agora a 255.255.192, por serem 2 bits que estão a ser utilizados para o cálculo das subredes. Portanto, a máscara seria a mesma para todas as subredes. Então, como o nosso salto é de 64, ou seja, a primeira rede vai de ponto 0 até ponto 63, então a segunda começa em ponto 64 e vai até 127. Então, o primeiro IP válido para a primeira subrede seria o ponto 1, e o último IP válido para esta subrede seria, portanto, o ponto 62. Porquanto o ponto 63 seria o broadcast e a segunda subrede começa em 64. Portanto, o último IP válido desta primeira subrede seria o ponto 62. Para esta subrede, o primeiro IP válido seria o ponto 65 e o último IP válido seria o ponto 126, porque o 127 é para broadcast. Para a terceira subrede, o primeiro IP válido seria o ponto 129 e o último IP válido seria, portanto, o ponto 190. Né? Porque esta quarta subrede começa em 192, portanto a terceira subrede termina em 191, que seria o endereço do broadcast. Então, para a quarta subrede, o primeiro IP válido seria o 193 e o último seria o 254, porquanto esta rede termina em 255, que seria o IP de broadcast.
Então, desta forma, temos calculadas as 4 subredes de um IP da classe C /24 e calculadas as 4 subredes utilizando 2 bits, passamos para /26. Então, espero que tenham gostado e aprendido. As dúvidas deixem nos comentários, partilhem com quem ainda não tenha percebido e deixem sempre um like caso tenham gostado. Tá? Abraços, estamos juntos.